Hoje a gente vive um momento de estranhamento entre o público e os artistas. Muitos apontam os artistas como aqueles caras que ficam mamando nas tetas do Estado, que vivem, são os vagabundos que vivem de dinheiro público. O quê? Como? Tá bom. É injusto isso? Por que que isso se deu? Por que que chegamos a esse ponto de estranhamento de uma função tão primordial na sociedade, que é a do artista, de quem produz cultura? Vai beijar Mas é DJ Pernambuco, máquina de paixão. Sou a raiz do povo bato. Tem gente que eu tenho quieto. Sabendo do ancestral, eu vim pro carnaval. Trazendo recado que eu sou água de vidro salvar. Ei, chegou, Gosto muito dessa pergunta e eu sou aquela... Porque a Lei Rouanet virou uma bandeira, né? A Lei Rouanet virou uma bandeira de oposição. Quando a Lei Rouanet houve distorções, mas ela foi muito útil para muita coisa. Sim. E os agentes da Polícia Federal também estão nas ruas de São Paulo por uma outra operação. É a Operação Boca Livre SA contra desvios na Lei Rouanet. Essa, na verdade, é um desdobramento da Operação Boca Livre que foi deflagrada em junho, né, Aline? Isso, e os focos são grandes empresas patrocinadoras de projetos. Olá! Quando Michel Temer extinguiu o Ministério da Cultura e o fundiu ao da Educação para logo em seguida voltar atrás, houve gritaria generalizada na classe artística. Um dos mantras de produtores, atores, cantores e demais agentes culturais é que haveria no país uma tentativa de criminalizar a Lei Rouanet. Essa expressão horrorosa que o PT adora evocar. Pois agora, a Operação Boca Livre da Polícia Federal mostra que a Rouanet, vejam só, estava mesmo sendo usada em um esquema criminoso. A PF investiga fraudes em pelo menos 250 contratos de incentivo ligados à lei desde 2001. O grupo Bellini teria captado recursos por meio da lei de incentivos que foram usados em eventos particulares. A estimativa é de um desvio de dinheiro de pelo menos 180 milhões de reais. Até o casamento de um dos filhos do empresário Antônio Carlos Bellini, preso na operação, foi custeado pela Lei Rouanet. O grupo apresentava projetos e pedia autorização no Ministério da Cultura para captar recursos. O dinheiro era efetivamente captado junto a empresas, mas ia para fins diversos. Não havia fiscalização da pasta. O esquema mostra 3 coisas: que a simples existência de um ministério não é garantia de boa política cultural, que a Lei Rouanet, assim como qualquer mecanismo de transferência de recursos públicos ou de isenção fiscal, tem de ter sim sua aplicação monitorada, e que quem tenta criminalizar qualquer atividade é quem comete crimes e não quem defende sua fiscalização. E depois de ter atropelado a decisão do Conselho de Incentivo à Cultura, a très chique ministra Marta Suplicy autorizou a canetada a singela ajuda de quase 3 milhões de reais ao estilista Pedro Lourenço. Mas o Bolsa Celebridade, também conhecido como Lei Rouanet, já financiou com dinheiro público outros ricos e famosos que, obviamente, não precisariam do patrocínio do governo. Rita Lee, Daniel, Claudinha Leite, Calypso, todos eles ganharam milhões para fazer shows, gravar DVDs, rodar filme, tudo em prol dos próprios bolsos. E mesmo com pimbinho em baixa, IDH de fazer vergonha e saúde padrão SUS, a ministra Marta... Nos últimos 20 anos, todos os filmes e peças de teatro do Brasil, todos os atores indiretamente ganham dinheiro da Lei Rouanet, porque o seu salário é pago não mais pela bilheteria, porque o cinema não dá bilheteria para pagar elenco e nem a peça às vezes dá. Então, o nosso salário vem da Lei
Faz uma diferença disso aqui, daquilo ali, seu antônimo. Atenção, jovens do mundo! Chegou a hora de mostrarmos nossa grande surpresa para o Papa Francisco. É hora do maior flash mob do mundo. A Lei Rouanet, transparência é indispensável no uso do dinheiro público. Segundo, até de acordo com a tendência que eu venho sentindo na gestão do ministro Osmar Terra, eu acho que o governo que usa o dinheiro da população deveria apoiar os que estão iniciando na arte. Apoiar os novos talentos, a cultura regional, de acordo com uma legislação específica. Eu sou a favor de que o Estado não patrocine cultura nos moldes atuais. Eu tenho encontrado pessoas modernas que defendem uma proposta muito interessante, um modelo de financiamento coletivo. O crowdfunding, não, outra coisa. É por aí. Sim, seria, mas uma coisa proposta pelo governo. Agora vai ser assim, ele determina. Financiamento coletivo em plataformas digitais que captem com pessoas físicas e jurídicas de todo o país os recursos para a produção de eventos culturais com todas as contrapartidas, entregues e prestações de contas previstas num contrato. Então, é assim, seria uma relação de âmbito privado. O produtor recebe e presta contas às empresas diretamente. A empresa dá patrocínio direto não, ela não deduz imposto ao patrocinar a cultura. Não. Então, tudo é feito diretamente sem intervenção do Estado. Então, gente famosa, consagrada, com nome, cujas imagens vendem seus produtos, não vão demorar para encontrar patrocinadores que queiram linkar seus nomes a elas, né? Famoso, fora do governo. O governo, o Estado, fica de fora dessa história. O povo deseja e precisa de um Estado menor. Então, uma coisa menos para o Estado tomar conta. Mas que o Estado, que a cultura e o Estado têm uma relação e essa relação vai permanecer? Sim, mas agora é que vem. O governo precisa mais cuidar do surgimento de novos talentos, dar força para novos artistas, promover a renovação e acesso de novas plateias. O acesso às artes, tanto para quem faz como para quem consome, tanto para o artista quanto para o público. Importante não esquecer que se trata de verba pública. Então, sendo um dinheiro do povo, é preciso ter critérios transparentes, é preciso prestação de contas rigorosas. O que eu acho da Lei Rouanet? Tem uma história de que os artistas mamam nas tetas do governo? Será pedir muito rigor na prestação de contas? Regina, eu estou aqui me coçando para te dizer uma coisa. Diga. Se ainda tivesse Ministério da Cultura, você podia ser ministra da Cultura, mas não tem mais Ministério da Cultura. Não. Claro, Não, isso aqui não é meu, não. Eu tô falando. Olha só, Regina, é inevitável falar de política. Desculpa falar disso, mas, cara, eu queria falar direito, porque não é uma ideia minha, mas é uma ideia que eu compro inteiramente, que eu me endosso. Me chama pro conselho, tá? Quem tá pensando assim, sabe que eu tô falando dele, né? Então, democracia não é falar o que bem entende, é brigar, lutar para deixar falar quem você não concorda, gente. É isso. Isso. E todo mundo tem que falar, senão não é ético. É isso. Ético é saber que o outro é igual a você, que tem todos os teus direitos. Não pode xingar, só isso. Não pode bater, não pode ser agressivo. Tem que ser com carinho, com afeto. Todo mundo tem direito a falar tudo.